Então, boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Eu já vou começar aqui pedindo desculpa, o barulho que está aqui do lado tem uma serrazinha que vai incomodar a gente provavelmente a aula toda, né? Então, quem está aqui e quem está no online aí também vai sofrer um pouquinho com isso, mas faz parte assim, né? O sofrimento faz parte do processo. Vamos lá. Acho que, em tese, não faria muito sentido a minha apresentação, mas todo mundo aqui já foi meu aluno, né? Acho que a maior parte já foi meu aluno. Nessa matéria, normalmente, acontece isso. Em todo caso, eu preciso contextualizar um pouquinho, mais. Deixa eu ver aqui só a câmera para melhorar ali para quem está no online, né? Vamos lá. Então, meu nome é Eduardo Seton, tá? Para quem está assistindo a aula gravada depois, né? Não me conhecia antes, né? Então, eu sou Eduardo Seton, eu tenho a formação, eu sou engenheiro civil, na verdade, é bom deixar isso claro, né? Eu sou engenheiro civil, tenho mestrado e doutorado em estruturas, engenharia de estruturas, tá? Só que a minha formação acadêmica, ela não é muito compatível com a minha atuação de dia a dia, nem muito menos com as disciplinas que eu dou, tá? Então, se você pegar, eu não dou nenhuma disciplina, por exemplo, de estruturas, do setor de estruturas, que é uma área da civil. A civil tem várias áreas, eu sei que aqui tem muitos alunos de engenharia química, de engenharia de petróleo, engenharia civil também tem alunos aqui. Então, para que vocês fiquem bem cientes em relação à minha formação, eu gosto de falar isso, até porque eu sei que tem muita gente que chega nessa fase da graduação meio aflita, porque não era isso que eu queria. Aí eu quero dizer a vocês assim que é tranquilo você, tipo, migrar de área, ter outra atuação, se, tipo, aquele curso, aquela área não for exatamente o que você quer, né? Tipo, tem outras possibilidades aí que acabam acontecendo. Então, nessa jornada, né, eu acabei fazendo engenharia civil aqui na UFAL mesmo, tá? Depois escolhi fazer engenharia civil mais por causa das opções que eu tinha aqui em Maceió, que era civil mesmo. A civil só tinha civil, acho que nem tinha química também. Aí eu escolhi entre civil e química, eu escolhi civil. Por gostar de matemática e física também, que também não, se olhando para trás depois não faz muito sentido, mas é o que a gente tem para, são os elementos que a gente tem para decidir, né? Esse curso aqui é sobre decisão, por isso que eu também estou destacando isso. Então, qual é o elemento que eu tenho para decidir naquela hora? É esse. Então, é com base nas informações que você tem ali que você decide. Então, eu decidi fazer engenharia civil aqui. Logo no comecinho do curso, tive acesso a computador, né, tecnologia, aí comecei programação. Aí me apaixonei por tecnologia, programação, computador. Então, essa parte tecnológica minha que vocês estão vendo hoje aí, né, e quem já foi meu aluno já sabe, eu uso uma série de ferramentas, né, não só ferramentas tecnológicas para gravar a aula e outras coisas. IA também uso muito. E a aula remota, por exemplo, também, né, eu sei usar um pouco as ferramentas e aí eu faço uso das ferramentas que eu sei usar, né? E gosto muito disso, acabo às vezes até desvirtuando o curso um pouquinho, porque eu gosto tanto de tecnologia que fico querendo dar aula de programação, só que a aula não é de programação, a aula é de administração, né, que é uma matéria que eu dou. Acho que você já foi meu aluno, né? Você está sendo, né? Então, administração, vocês vão ver que tem conexão uma coisa com a outra, eu vou deixar bem claro isso. Então, dou aula de administração, dou aula de avaliação econômica de projeto, que não deixa de ser uma forma de gestão também, de administrar, só que é uma disciplina que nos ajuda a tomar decisão com base em dados econômicos, né? Avaliação econômica de projetos, avaliação econômica, eu sempre digo isso e deixo bem claro isso, né? Então, observe que tem avaliação econômica de projeto. Depois dessa aula aqui, eu vou dar uma outra aula de administração para a turma da engenharia química, que acabam sendo meus alunos também nessas matérias todas. E a aula que eu vou dar às 5 horas é de gestão de projeto com PMBOK. Tá? Então, essa disciplina das 5 horas é uma disciplina nova, começou o semestre passado. Esse ano, acho que houve uma fofoca por aí pela UFAL. Esse ano eu estou com 15 alunos, semestre passado só tive 6. E
Veja, gestão de projeto. Então, gestão de projeto é diferente de administração, que é diferente de avaliação econômica do projeto. Mas tudo tem relação com o projeto. Tudo tem relação com o projeto. Acho que o Lucas, que está aqui, já foi meu aluno de inovação e empreendedorismo, não é isso, Lucas? Isso. Foi mais alguma ou foi só essa? Só isso. Pronto. Então, inovação e empreendedorismo é uma outra disciplina na área de business, mas também eu olho para tudo como projeto. Então, lá, né? Eu oriento a modelagem de uma empresa, o projeto lá é construir uma empresa. Construir um negócio, na verdade. Aí eu olho para isso tudo como um projeto. Aí eu vou explicar por que eu faço isso, né? Cada um de nós tem um método para fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, vocês três que estão aqui no presencial, né? Mais o Lucas que está aqui no remoto. Cada um de vocês estuda de um jeito. Eu tenho certeza. Cada um de vocês está recebendo a informação que eu estou passando aqui de um jeito. Uns vão aproveitar mais na hora da aula, outros vão aproveitar menos, outros vão ficar desligados pensando na vida e depois vão estudar, porque faz parte, é o jeito da pessoa de trabalhar, de estudar. Na hora de estudar também cada um tem um método. Então, todos nós, algum dia na vida, já fizemos gestão mesmo sem ter pago administração. Por quê? Porque a gente gera a nossa vida. Inconscientemente. Inconscientemente, a gente faz gestão. Ah, você sabe executar um projeto? A gente às vezes diz até que sabe, mas sabe pela prática, não sabe pela teoria. A palavra não é implicitamente, mas é isso mesmo, é por aí mesmo. A palavra é inconscientemente. Você sabe inconscientemente, você aprendeu naturalmente, né? Na verdade, a maior parte dos professores que dão aula do direito, na medicina, engenharia, a gente aprendeu a dar aula dando. A gente não fez nenhum curso de pedagogia para dizer assim, quais são os elementos fundamentais de uma aula. Você tem que começar a aula assim, terminar assim, esse é instrumento didático, a gente não aprendeu. A gente aprendeu como? Dando aula. Tipo, você vai aprendendo ali, a palavra que você usou foi implicitamente, mas é porque você sabe alguma coisa, você sabe fazer alguma coisa, mas é meio que no piloto automático, porque você aprendeu. Quando você aprende e você executa algum método conscientemente, você muda a perspectiva. Por quê? Eu sei projeto, eu já executei muitos projetos, como é o meu caso. Já executei, eu tenho 30 anos que eu executo projeto, coordeno projeto, lidero projeto. Eu sempre tive um jeito de administrar. Errado, certo, não importa, é o meu jeito. E a melhor forma de aprender administração, na minha opinião, pelo menos para mim foi assim, é fazendo o quê? Gerenciando o projeto. Quando você gerencia um projeto, você nem está fazendo administração. Você está administrando um projeto. Você não está administrando uma empresa. Mas se você pensar que a empresa é um projeto, você já consegue aplicar suas técnicas de projeto para construir a sua empresa. Se você pensar que a minha saúde, por exemplo, é um projeto, é assim que eu penso, a minha família é um projeto, eu aplico as técnicas de administração dentro de casa. A minha saúde. Por quê? Porque quando eu transformo a coisa num projeto, eu consigo entender aquele processo, eu faço a gestão daquilo do começo ao fim. Entenderam? No caso, veja só, aí muitas pessoas, por que eu estou fazendo essa distinção? Até ia falar isso, vou falar isso na próxima aula de administração, que a Maísa assistiu hoje de manhã. Eu não consegui ter tempo de terminar a aula. Mas o que é? Muita gente faz a matéria comigo, já entra na matéria dizendo que acha que sabe administração, porque é da EJEC. Tá, já tenho depoimentos, inclusive, de alunos que no começo e no final, né? Só que acontece, até sabe. Porque lá na EJEC, na Protec, faz o quê? Vamos fazer aqui um planejamento estratégico? Aí faz. Às vezes não estudou o planejamento estratégico, como eu dou na disciplina de administração, e eles acabam tendo um avanço muito grande na administração, porque eles já estão vendo um assunto que eu estou falando, mas eles já implementaram antes.
Aí o que é que acontece? O que eles faziam meio que inconscientemente, meio que naturalmente ali, passam a fazer mais conscientemente porque pegaram a teoria. É por isso que é tão bom quando a gente entra numa aula e o professor organiza a cabeça da gente de uma coisa que a gente já fazia de forma desestruturada e o professor diz, olha, é assim, 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 você fica com a sensação de que agora eu sei. Agora eu entendo o assunto. É por isso que muitas vezes você, tipo assim, vocês estão vendo essa matéria aqui, avaliação econômica de projeto. Aí vocês nunca tiveram experiência na elaboração de um EVTE, que eu vou falar o que é depois, vocês nunca tiveram experiência nisso. Aí vocês vão assistir a matéria todinha aqui, aí vocês vão pegar aí, tipo, uma parte do que eu ensinei, uma parte vocês não vão absorver na hora. Daqui a 2 anos, 3 anos, ou quando você for fazer um MBA ou um mestrado, vocês vão dizer, rapaz, esse assunto é aquele assunto que o Seton deu, ou que o professor tal deu, e eu estou vendo esse assunto de novo. Aí você vai aprender muito mais rápido esse assunto. Você vai ficar com a impressão, inclusive, de que o outro professor é melhor do que eu e pode não ser. Por quê? Porque é a segunda vez. Então, porque é a segunda vez você já tem um pouco mais de maturidade, já aprendeu um pouquinho mais, já entra mais fácil. Então, isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu já fui para cursos, tipo assim, já fui para cursos que o professor organizou muito minha cabeça. Eu entendi um pouco melhor, mas uma parte era fruto da minha experiência passada. E não porque aquele professor fez a efetiva diferença. Ele fez. Mas não foi tudo. Tanto que eu, às vezes, eu sou muito empolgado com aprender, com o curso que eu faço. Às vezes eu chego, faço um curso e digo para alguém, pô, faça curso, pô, massa, é bom demais, ou indico um livro, ou indico alguma coisa. E a pessoa vai lá e assiste e faz. Eu fiz. Tá. É só nada demais. É normal também não ser nada demais. Por quê? Porque a bagagem que a pessoa tinha ao entrar no curso é diferente da minha. Então, a bagagem do que está para trás pesa muito quando você está num movimento de aprendizado. Ponto. Por que eu estou falando tanto de projeto? Essa disciplina aqui é a avaliação econômica de projeto. Quem fez inovação e empreendedorismo, está caindo um pouquinho a rede. Lucas está acompanhando aí, Lucas? Acho que ele caiu. Está caindo a rede aí, Lucas? Está caindo? Deu uma travada, né? Para ver se é Júnior. Tá bom, mas quando der umas travadas assim, pode ser que a rede aqui esteja instável mesmo. Mas não tem problema, porque está gravando e eu estou gravando. Está gravado, Depois eu vou falar sobre essa questão das aulas gravadas e de outras coisas mais. Então, voltando. Essa disciplina aqui, né? A avaliação econômica de projeto. Ela basicamente tem um objetivo. Um objetivo. Que é ensinar vocês a fazer um EVTE. EVTE. Estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto. Tá certo? Quando é que se faz um EVTE? Toda obra de engenharia civil, química, ambiental, qualquer obra de engenharia, de um volume grande de recursos, que envolve muito recurso, em algum momento foi feito um EVTE. A maior parte dos engenheiros, inclusive já formados, que tocam a vida por aí, constroem muito, não sabem o que é um EVTE, apesar de que alguém fez um EVTE daquele empreendimento. Porque o EVTE é o quê? Estudo de viabilidade técnica econômica de um projeto. Por que eu falo em tomada de decisão? A gente muitas vezes diz assim, vamos abrir uma empresa? Vamos. A gente precisa de quanto? Precisa de X. Veja, tudo chutado. Tudo chutado. Uma ideia de abrir uma empresa por algum motivo. Pegamos o dinheiro que a gente tinha e investimos e não fizemos nem conta de que se vai ter retorno sobre o investimento. Aí a empresa quebra, aí no meio do caminho não era bem isso. Eu sou um péssimo empreendedor, eu sou um péssimo gestor. Não, você decidiu com os elementos errados. Porque normalmente, para tomar uma decisão que envolve muito dinheiro, você necessariamente tem que fazer um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômica, para saber se aquilo ali vai dar retorno ou não.
vai ter retorno naquele dinheiro que eu estou investindo ou não. Então, todas as grandes empresas, né, têm departamentos, têm setores que cuidam disso. Não necessariamente vocês vão fazer isso no futuro, mas vocês entenderem que isso existe e que para aquele prédio está acontecendo, para aquela refinaria está acontecendo, para aquela plataforma está acontecendo. Provavelmente tem algum investidor por trás que perguntou ao construtor qual é o VPL, valor presente líquido, qual é a taxa de retorno, ou qual é o índice de lucratividade, por exemplo, qual é o payback. São 4 indicadores que vocês vão aprender o que é no curso. Porque o cara, minimamente, ele pergunta qual é a minha taxa de retorno se eu investir nesse empreendimento. Tá? Então, a taxa de retorno, basicamente, o cara só vai investir quando é que você pega um dinheiro e você investe em alguma coisa. Tipo, eu preciso investir em alguma coisa que esteja remunerando melhor do que poupança, do que as opções que a gente tem de investimento. Então, pela taxa básica de juros, por a taxa que a poupança remunera, qualquer coisa que seja 2 vezes o valor que a poupança remunera, você vai dizer, rapaz, pode interessar. Vocês aprendem integral, derivada, aprendem coisas extremamente complexas no curso de engenharia. E às vezes, juros simples e compostos passa batida. A gente não aplica os conhecimentos de matemática com o número que a gente tem, às vezes, na vida financeira nossa. E aí se atrapalha na vida financeira. E a vida financeira é simples assim. Juros simples e compostos. Que é uma das coisas que a gente... Princípios básicos de economia é o quê? Tem duas variáveis, que são as variáveis fundamentais da economia. Quais são? Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Tudo envolve tempo e dinheiro. Tá? Por isso que eu dou tanto valor ao tempo, porque o tempo a gente não pode comprar. E o tempo é um recurso tão importante quanto o dinheiro, e elas duas são as variáveis da economia. Tá? Eu vou pegar um exemplo do dia a dia. Cartão de crédito significa o quê? O cartão de crédito é um empréstimo de 30 dias sem juros. O cartão de crédito é um empréstimo. Você está liso, você não tem dinheiro, mas você tem um cartão de crédito. Com o cartão de crédito, o que é que você faz? Antecipa a compra de uma coisa que você não poderia comprar. É isso? Às vezes você tem guardado na poupança, tem alguma... Se eu vou ganhar 30 dias de juros, pago no cartão, lá na frente eu pago. Porque eu ganhei 30 dias. O tempo interfere. Se eu puder empurrar um pagamento para daqui a 3 meses e ficar no mesmo valor, interfere. Eu tenho que tomar a decisão de que, se eu estou com o dinheiro aplicado, deixo o dinheiro aplicado e vai usando o cartão de crédito aqui. Só que cartão de crédito é uma bomba. É uma bomba que leva as pessoas à falência completa. Porque vocês já fizeram a conta. Você não paga juros durante 30 dias. Já passaram um dia sem pagar, ou 2, ou um mês sem pagar para ver o tamanho dos juros de um cartão de crédito? O parcelar. Você quer parcela sua fatura. Veja. Qualquer coisa que envolve parcela de fatura, de qualquer coisa, está havendo ali um empréstimo de dinheiro. Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais olhei para uma loja de eletrodoméstico que vende a prestação como uma loja de eletrodoméstico. Eu sempre olhei como uma loja que vende dinheiro. Porque é o que eles vendem. Muitas vezes, sei lá, vocês podem ver que essas lojas, até loja que vende carro. Toda loja que vende automóvel, bens que são um pouco mais caros. Ou mesmo eletrodoméstico, sei lá, Casa Bahia, Ricardo Eletro. Você vê lá tanta plaquetinha amarela, né? Cada plaquetinha amarela daquela é uma furada uma atrás da outra. Que você parcela em 120 vezes essa televisão. Não é que parcela em 120 vezes. Ele está emprestando o dinheiro da televisão a você para você levar a televisão para casa. E você vai pagar várias televisões ao final do pagamento, porque você está antecipando
Você tá antecipando uma compra que você não faria, porque você não tem dinheiro, ou alguém está sempre ganhando, tá entendendo? Não existe romance. Não existe... Quando a pessoa faz um parcelamento para você, o único lugar que existe romance é empréstimo familiar. Porque aí o cara está emprestando, está lhe ajudando, não cobra juros 3 meses, 4 meses, daqui a pouco quem quebra mais é o cara que lhe emprestou. É o único empréstimo que é tipo assim, é sem juros, sem nada. Às vezes a conta sai até muito alta. De pai, irmão, de irmão. Mas entra no banco e peça qualquer dinheiro emprestado. Tem uma conta para pagar. E é em função do tempo. Antecipar custa, tipo um slidezinho que eu podia estar mostrando aqui. Antecipar custa, podem gravar. Antecipar custa e retardar rende. Quando vocês pegam o dinheiro, vamos supor, Maísa pegou 1 milhão. Faz o quê? É um problema que você passa a ter, se você receber 1 milhão. Você pode ter 2 pensamentos. Rapaz, 1 milhão, posso morrer daqui a 2 meses. É uma decisão. E a partir daí viver 2 meses como se fossem os últimos meses da vida dela. Mas ela pode dizer assim, rapaz, eu posso viver 80, 90, 100. Se a pessoa não tiver pressa, vai pegar aquele 1 milhão, vai fazer um planejamento, vai fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica para cada projeto que ela queira investir, para saber se o retorno daquele projeto é bom ou não, ou o retorno daquele investimento é bom ou não, para poder decidir antes de achar que vai morrer daqui a 2 meses e estourar o dinheiro em 2 meses. Existe uma conta a ser feita que pode dizer para você, ó, a possibilidade de você ter um retorno grande, alto nesse investimento, ela é grande, ela é alta. Então tem muitas empresas de consultoria que fazem estudo de avaliação econômica de projeto. A avaliação econômica de investimento. Vocês já viram falar em fundos de investimento? Tá? Fundos de investimento, o que é? Por exemplo, fundo de investimento ligado à construção civil. O cara não está investindo numa construtora ou num empreendimento de uma construtora. O cara montou um fundo que vai rentabilizar ali, que tem vários projetos ali dentro do projeto de investimento, que envolve, tipo, o empreendimento de um shopping em Salvador, de um outro shopping em outro lugar, e aí alguém montou uma carteira que é um projeto de investimentos que tem vários projetos ali embaixo. Que se aqueles projetos rentabilizarem daquele fundo, o fundo vai rentabilizar muito. Diminui o risco, toda vez que diminui o risco, por exemplo, quando você investe no fundo, você diminui o risco porque você está investindo no fundo, mas tem alguém cobrando a taxa de gestão do fundo. Quem é que cobra a taxa de gestão do fundo? As agências. Tem XP Investimento, tem aluno que fez essa matéria comigo que trabalha em agência de investimento. Mais de um. Aprendeu um pedacinho aqui. Vocês podem abrir ali, é um botãozinho que tem ali para apertar. Bem, mas isso aqui, né, eu estou só iniciando aqui. Basicamente, eu já fiz a introdução aqui de alguma forma, do para que serve a matéria. Boa tarde. Tudo bom? Nada. A listinha de presença está aí, pode assinar. Então, eu já fiz uma pequena introdução, né? Ao me apresentar, eu fiz uma pequena introdução também do para que serve essa matéria aqui. Tá? Então, da importância da matéria. Tá? Basicamente é simples assim. Aprender a fazer um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto, que pode ser um projeto civil, de química, de ambiental, qualquer coisa. Então, basicamente, essa é a motivação da disciplina. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que, assim, nós temos aqui, nós somos em 15, tá? São 15 alunos, comigo 16. No grupo do Telegram, eu não sei quantas pessoas tem. Tá? Eu vou entrar um pouquinho agora, eu vou falar um pouquinho. Já fiz uma introdução breve na disciplina para mostrar a vocês a importância dela. Quem é engenheiro de petróleo pode estar aqui porque a matéria é obrigatória, mas quem não é engenheiro de petróleo que veio para cá está de parabéns, porque essa disciplina, ela é uma disciplina muito importante, ela não podia não ser obrigatória, sabe como é?
não podia não ser obrigatória para civil, para ambiental, para todo o resto. Por quê? Quem trabalha com engenharia trabalha com projeto. Todo mundo trabalha com projeto. Projeto de engenharia. E todo projeto que se preza grande tem uma avaliação econômica de projeto por trás. E, infelizmente, no curso de engenharia civil, de medicina, de odontologia, quase não se fala sobre dinheiro. Vocês têm uns exemplos lá em cálculo, um problema de máximos e mínimos, que aí entra alguma coisa de financeira. Aí talvez tenha alguma coisa em estatística, assim, pouca coisa. Aí tem introdução à economia. E acabou. Dinheiro importa? E por que só tem 2 matérias? Então, você precisa, né? A gente precisa sempre aprender sobre dinheiro. Então, essa matéria aqui tem o objetivo de quê? Mostrar algumas aplicações mais aprofundadas do que vocês viram na introdução à economia. Todo mundo aqui fez introdução à economia? Tá? Vocês fizeram introdução à economia provavelmente com o professor Valmir ou com o professor Alexandre. Fluxo de caixa, juros simples, compostos. Vocês fizeram com quem? Isso. Valmir. Então, independente do professor, vocês aprenderam juros simples, juros compostos, fluxo de caixa, aprenderam até VPL, payback, TIR, mas numa ótica assim um pouco mais teórica ali, básica, do que de aplicação. Essa matéria aqui é uma matéria de aplicação desses conceitos. Por isso que vai ter uma parte dela que vai parecer uma revisão, e é uma revisão, porque não tem como eu explicar isso para vocês se eu não passar por esses conteúdos, tá certo? Então, eu gosto também sempre de conectar as matérias que eu ensino, né? Então, o Lucas, por exemplo, fez empreendedorismo e inovação comigo. Lá, a gente faz um projeto todo para a criação de um negócio, só que eu não detalho, eu não faço uma avaliação econômica do projeto da empresa. Ele poderia, vamos supor, se ele tivesse levado adiante o projeto da empresa que ele montou, se ele tiver com a empresa montada da disciplina de inovação e empreendedorismo, ele poderia aproveitar essa disciplina e fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica para a empresa dele. É uma alternativa. Para saber se vale a pena ele continuar investindo, é melhor ele parar. Ou ele mudar a forma. Tá? Tô dando, isso é mais um exemplo de aplicação. Tá certo? Vamos lá. Vamos aqui mais para o sistema agora, o sistema acadêmico, né? Aí dei uma passada aqui no geral da disciplina. Aí agora vamos ver como é que ela vai acontecer, né? Deixa eu ver se eu ainda tô logado aqui no Siga. E aí a gente vai para algumas questões operacionais mesmo do curso, para vocês saberem como é que vai ser, né? Por que tem gente online e vocês estão aqui no presencial. Eu vou explicar isso tudo. Não pode dar problema depois, né? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui, ele está... Pronto. Bem, para quem já foi meu aluno, tá? Eu já posso dizer assim, que esse curso é totalmente... Vocês dois foram meu aluno no semestre passado, né? Vocês vão comprovar na prática que é outro curso. A forma de dar aula é um pouquinho diferente porque eu melhoro. Ou pelo menos acho que melhoro, né? Eu tento. Pego os feedbacks que vocês me dão, em avaliação geral, em avaliação que eu mesmo faço com vocês, e procuro melhorar. Uma das coisas de feedback que vocês me deram é que tipo, é muita ferramenta. É Miro, Excel, é Google Docs, é Telegram. Professor, não dá para acompanhar. É muita ferramenta. Tem muitos canais de comunicação. Aí começa... Porque é o Telegram, é o Siga, é o Classroom. Eu usava 2 plataformas digitais. Aí, além do Classroom e do Siga, ainda tem o Moodle que eu deixei para lá.
mas uma parte dos alunos sabe usar o Moodle e uma parte dos professores usa o Moodle. Para simplificar tudo e eu não ter problema e eu não perder tempo com ninguém, eu decidi, para o resto da minha vida, usar o SIGA-A. Por quê? Porque o SIGA-A é o sistema oficial da universidade. Imagine que eu vá do curso todinho no Google Classroom. E aí algum aluno chega no final e diz assim, não, mas o sistema aí não é oficial, não. Tem que usar o SIGA. E ele pode ter razão. Aí, para resolver os problemas todos da minha vida, eu disse, vou usar o SIGA. Então, o que é que eu quero pedir a vocês? Eu sei, tipo, que não é culpa de vocês, né? Mas eu também não posso, eu tenho que ter uma regra. Então, se você usa pouco SIGA, qualquer um de vocês usa pouco SIGA, porque poucos professores usaram o SIGA, o problema é de vocês daqui para frente, porque comigo vai ser o SIGA. Não vou aceitar trabalho por e-mail, por WhatsApp, por nada. Tá? Tudo pelo SIGA. Vocês vão ter problema no SIGA? Vão, porque eu tenho. Tá? Mas a gente vai resolver o problema até enviar o trabalho pelo SIGA. Aí vamos lá. Então, o SIGA que vocês estão vendo aqui, deixa eu tirar essa telinha daqui. Posso tirar aqui porque essa tela aqui é a que está sendo gravada. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ela, né? Vou deixar ali a minha cara ali porque já fica certo, né? Então, ó, engenharia química, assim, administração, avaliação econômica de projeto. Vou direto para ela. Mas eu vou também, eu vou usar o ChatGPT pela primeira vez aqui. Ô, professor. Oi. Pode ir com um link? Rapaz, me desculpe, eu tinha certeza que você estava vendo tudo que eu estava falando. Eu estava vendo só o coletinho. Deixa eu botar aqui. Foi agora? Foi agora? Veja só. Peraí, aí eu tenho que fazer aqui, eu tenho que mudar a câmera, a gravação também aqui. Deixa eu ver aqui. Câmera e captura não, porque eu estou gravando aqui no OBS. Eita, não sei se estou gravando aqui, ó. Licença aqui, só um minutinho. Era para eu ter feito isso aqui, ó. Gravação. Cara, sempre eu falho em alguma coisa, dá um desespero isso aí. Ó, iniciar também uma transcrição, começa a gravar. Pronto, eu estou gravando agora, o Google está gravando para mim. Só que eu tenho outra gravação que está rolando aqui, e nessa outra gravação, por exemplo, está aqui, deixa eu passar essa tela para frente, captura de tela, deixa eu ver aqui, é uma manobra, viu? É uma manobra. Ok. Pronto, agora eu estou gravando, acho que eu estou gravando tudo certinho agora. Compartilhei a tela com você. Não, compartilhei a tela certa. Você está vendo a tela compartilhada, é essa tela aqui, beleza, é isso mesmo. Agora eu vou voltar para cá. E aí, tá vendo aí a tela, Lucas? Estou vendo aqui, professor. Pronto, e está todo mundo vendo aqui também na televisão. Vamos lá. Primeira coisa, por que eu fui para o ChatGPT? Para perguntar para ele qual é a definição técnica específica de um projeto. A pergunta não está boa, não, mas ele já vai me dar uma resposta que é razoável. Pelo menos. Primeira coisa que eu quero definir aqui com vocês, eu vou voltar para o sistema já já. Ó, o que é a definição técnica de um projeto? Vou tirar isso daqui. Ó, todo mundo faz assim, não, eu tenho um projeto disso, eu tenho um projeto de ser feliz, ou ser um projeto de... Veja, todo projeto, por definição, tem começo e fim. Nenhum projeto nasceu para durar a vida toda. Tecnicamente falando. Tá? Todo projeto de engenharia, todo projeto tem começo e fim. Qual é a vantagem da gente começar uma coisa que tem começo e fim? Que tem começo a gente sempre sabe. Mas o fim delimita o quê?
uma data para acabar. O que é que a gente faz se não tem uma data para acabar? Pode falar que a gente procrastina. Não é? Então, o que é que acontece? Porque por isso que você trabalhar com projeto é bom. Porque você tem uma data de encerramento. E tudo na vida que tem começo, meio e fim, começo e fim, você pode transformar num projeto. Enxergue aquilo como um projeto. Eu enxergo toda a disciplina como um projeto. A gente está começando em tese hoje, a primeira aula, e vai terminar na data que eu tenho, que eu posso terminar lá no final do semestre, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando a gente sabe que a gente tem que terminar, eu não posso me arrastar aqui no conteúdo indefinitivamente. Eu sei que tem uma data, eu tenho que dar metade do conteúdo na data da primeira, na AB1, tenho que dar o conteúdo todo até a AB2, e veja como isso me coloca numa caixa. Isso não me coloca numa caixa. A partir do momento que a gente é encaixotado, a gente ganha a chance de entregar o que tem que entregar. E no final, não dá o curso incompleto pela metade, terminar achando que deu. Por quê? Porque tem prazo, cumpra o prazo, planeje, execute, PDCA, né? De administração. Planeje direito, execute, cheque, avalie e vai entregar o que você tem que entregar. Então, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá? Tá bem simplificado aqui, ó. Temporário, tem início e fim definidos. Esforço único, o resultado é diferente de operações rotineiras. Produto, serviço ou resultado exclusivo. Ao final do projeto, entrega-se algo que não existia antes com aquelas características específicas. Então, dá para a gente enquadrar quase tudo nisso. Nessa disciplina aqui, que a gente vai ter, qual é a minha entrega? Qual é o meu resultado? É um produto, serviço ou resultado exclusivo? A gente encaixotando aqui na definição dele. É o quê? Se assemelha muito mais a um serviço que eu estou prestando para vocês, através da universidade. Mas como resultado, para mim, eu miro sempre, eu vou começar um projeto. Qual é o resultado que eu tenho que ter? Como eu estou dando uma disciplina da universidade, o meu resultado é o aprendizado de vocês. Chegou no final, vocês aprenderam, eu obtive o resultado. Se chegar no final e vocês não tiverem aprendido, o meu resultado não foi atingido. É um tipo de projeto, aqui é um tipo de projeto que não depende só de mim. Tem projeto que depende só de nós. Ou seja, se der errado, fomos nós mesmos. O sucesso e o insucesso pode ser meu sozinho, em alguns projetos que eu tenho que são individuais. Qualquer projeto que envolve uma, duas partes, 10 pessoas ou vários stakeholders, que eu gosto sempre de falar, parceiro. Por exemplo, numa construção, num prédio hoje, é um monte de coisa terceirizada quando você vai para um prédio. A construtora, basicamente, tem construtora que na verdade é uma gerenciadora de terceiros. Né? Ou seja, você tem que... É um projeto que tem vários stakeholders, ninguém pode falhar. Todo mundo tem que... Quem tem que fazer tem que entregar as coisas no prazo. Observe que isso é um projeto. Se alguém atrasar, atrasa a entrega lá no final. Se atrasar a entrega, o custo aumenta. Se o custo aumenta, o investidor que apostou que ia ter uma taxa de retorno naquele tempo, lascou-se lá já. O prazo aumentou. Então, tudo é um projeto. Então, desde uma obra de uma refinaria, obra de uma construtora e a disciplina. São coisas diferentes. Aqui a gente não tem, tipo assim, é um caso meio diferente, porque vocês estão me pagando através de impostos, né? A sociedade, vocês não estão pagando nada, tipo assim, diretamente, mas tem dinheiro envolvido, tem tempo envolvido. O meu tempo, a minha hora. Eu vendo o que para a universidade? Horas, basicamente. Então, tem um custo aqui. Tipo, perder uma aula, perder duas, o que é que vai acontecer? A entrega é a menos, né? Ou tem que compensar em algum outro momento com alguma coisa, mas
não vai cumprir o que prometeu. Ou seja, a gente tem que cumprir tudo. E no caso específico aqui, é exigido, né, que eu cumpra com uma série de coisas para a gente ter o resultado que é conjunto. Eu tenho que cumprir com todas as minhas etapas e vocês também. Porque senão vocês não vão aprender. Aí no final a gente vai ficar discutindo de quem foi a culpa, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho 4 filhos, né? E tenho muitos alunos, assim, muitos já foram 20 anos dando aula. Então, eu sempre digo, olha, não adianta você chegar, tipo assim, passa no concurso, ou é selecionado numa empresa, e chega lá e dizer assim, o cara botar você numa missão de fazer um EVTE. Você vai liderar a construção de um estudo de viabilidade técnica e econômica. Lá, você não vai ter o direito, nem a cara de pau, de dizer que o professor não era bom. Veja, a empresa não quer saber se o professor é bom. A empresa não quer saber se a faculdade foi boa. Ah, você estudou aonde? Em Harvard? Não. Ninguém fica dentro de uma empresa. Ah, você estudou em Harvard? Não. Você sabe fazer isso. Você sabe fazer aquilo, então faça aqui. Ah, não, porque o professor, porque meu pai, porque... Bicho, por quê? Não cabe, não é a explicação que vai caber naquela hora da entrega das coisas. Tá? Então, esse ponto, né, esse aspecto é um aspecto importante. Por quê? Porque o aprendizado, eu vou dar o caminho. É um guia. Todos os professores, em geral, eles dão um guia, né? Ó, caminha por aqui. O aprendizado a mais ou a menos de uma determinada matéria depende muito mais de vocês, ainda mais com o ChatGPT hoje, com outras IAs, que você pode aprender um monte de coisa sozinho, em alguma medida, né? A quantidade de aulas gravadas no YouTube sobre todos os assuntos tem lá. Eu assisto várias aulas de conteúdos que eu ensino, inclusive, já assisti, né? E sempre assisto. Enfim, tem formas diferentes de aprender. E uma das coisas que eu falo para meus alunos assim, é aproveitar um pouco a minha forma diferente de ensinar, o uso das ferramentas tecnológicas que eu começo a usar, porque vale a pena usar, vale a pena ser organizado, porque isso dá resultado. Né? Aí vamos lá. Em relação à matéria. Aqui é o cigarro, aqui eu tenho o quadro principal, tá? Naturalmente, professor, qual é o assunto? O que a gente vai ver? Aula 1, introdução e panorama da avaliação econômica em óleo e gás, tá? Aí muita gente pergunta, avaliação econômica em óleo e gás não tem diferença. Óleo e gás tem alguma coisa específicas, mas a matéria ela é geral, tá? Tem aqui um agente de IA que eu criei, né? Um mentor em avaliação econômica de projetos. Se der tempo hoje a gente entra nele aqui. Formulário de boas-vindas e acesso ao grupo do Telegram é uma atividade. Quem não fez vai fazer, tá? Mas depois eu volto nisso. Aula 2, o valor do dinheiro no tempo. Aula 3, bloco 1, bloco 2, porque eu divido a aula em 50 minutos, né? Aqui eu acho que a gente já está 1h30, está chegando agora nos 50 minutos. Eu podia ter dado Vou dar uma paradinha agora pra gente. Deixa eu terminar esse item aqui, que eu dou uma paradinha, a gente estica as pernas e volta 5 minutos depois, tá? Aula 4, aula 5. Veja, tudo que vocês vão aprender está dito aqui, tá? Então, não vou entrar aqui no mérito de cada aula, porque não faz muito sentido isso. Faz sentido aqui eu falar um pouco da avaliação, né? Ó, tem aqui, na aula 15, avaliação bimestral 2. No dia 13/10. Tá? Depois eu explico o mecanismo de avaliação. Provavelmente na aula 8, que é exatamente o meio do caminho, para vocês verem como eu sou rigoroso em relação a tempos, aulas, essas coisas, exatamente o mesmo meio do caminho, avaliação bimestral 1. Entrega do trabalho, tá? No dia 25/8. Tá? Aqui tem um pequeno detalhe que acontece também em todas as disciplinas. Por exemplo, para você que está fazendo avaliação econômica de projeto, de administração, não disse hoje lá ainda, mas a administração é processo. Processo. Tanto mais eu consigo uniformizar os meus processos, provavelmente mais eficiente é você. Aí você vai perceber, fazendo 2 disciplinas comigo no mesmo semestre, o professor tem processo. Ele ensina coisas diferentes dentro de uma caixa que ele definiu que é o SIGA, formulários, Telegram. E isso facilita muito o meu dia a dia. Por quê? Porque eu aplico gestão, né? Então, eu tenho um processinho tudo certo.
Aí tem aqui tópicos de aula. Pessoal, eu vou fazer o seguinte hoje. Como é o primeiro dia de aula, eu vou seguir o fluxo normal aqui. A gente termina um pouquinho antes, tá? Que eu vou dar aula na sequência também. Então, vamos seguir aqui. Aí aqui eu tenho, ó, turma, tópicos de aula, já passei. Vocês têm acesso a isso tudo, né? Também. Cadê aqui? Turma. Plano de curso. Aí, aqui também tem um plano, né? De uma forma geral, a ementa. Aí aqui, a metodologia que eu uso, né? Que a gente já está usando aqui com vocês. Está aqui tudo certinho, tá? Não vou passar o detalhe. Preciso que vocês leiam, já está no sistema, né? Procedimentos de avaliação, como é muito importante. Prova e trabalho, um por bimestre. Tá? Mudei um pouco em relação ao ano passado, ao semestre passado. Por exemplo, no semestre passado eu fiz várias atividades quebradas. Aquilo ali é bom quando todos nós somos muito organizados. Se não, toda semana é um problema. Aí eu resolvi fazer o seguinte esse semestre. Vocês vão me entregar basicamente um trabalho só. Eu só vou ter aqui, pode ser que eu tenha algumas atividades como essa atividade inicial, que é uma atividade mais de informação que não vale para nota. Mas valendo para nota, vocês vão ter 4 itens só no sistema acadêmico de vocês, que é o trabalho AB1, a prova AB1, o trabalho AB2 e a prova AB2. Tá certo? Então, o data da entrega do trabalho vai ser no dia basicamente no dia da prova. Só não é no dia da prova, só não botei aqui, eu botei um dia antes, que é domingo. Porque o sistema acadêmico não deixa a gente botar 2 avaliações no mesmo dia. Mas aí vocês vão me entregar o trabalho AB1 até o domingo, um dia antes da prova. Até porque fazer o trabalho é estudar para a prova. Então, isso é importante eu colocar isso para vocês aqui. Tá? Então, aqui estão as aulas, o fluxo das aulas, enfim. Só teve uma forma de eu aprender o SIGA. Qual é a única forma de aprender de verdade um sistema ou uma tecnologia? Usando. Usando. Ah, eu vou fazer um curso de AutoCAD. Felicidades. Seja feliz. Ah, eu vou fazer um curso de inteligência artificial. Muito bom. Parabéns. Não praticou? Não vai rolar. Vai ter o certificado. Alguém vai dizer assim, faça essa plantinha para mim em AutoCAD. Só tem o certificado. Não sabe mexer. Então, uma sugestão que eu vou dar para vocês que é o que eu faço, tá? Para aprender tecnologia, para aprender o Miro, por exemplo, o Miro, que é uma ferramenta importante, que eu vou passar em algum momento por ela aqui. Para aprender o Miro, eu disse, rapaz, essa ferramenta é boa. Entrei na primeira aula de inovação e empreendedorismo, disse, vou usar. E já disse para os alunos, nem eu sei usar, nem vocês. Estamos zerados na ferramenta. Vamos aprender junto aqui. Vamos. Fomos aprendendo na pandemia aí os alunos. Não sabia fazer um monte de coisa. Fui aprendendo. Hoje eu sei usar e quem usou comigo sabe usar também. Na época. Só que eu não quero fazer muito esses testes com vocês, porque senão eu perco o foco do conteúdo. Tá? Então, vamos para cá, né? Seguindo o fluxo aqui, ó. As datas estão aqui, tá? Referências, aí tem algumas coisas de referências aqui. Se vocês perceberem alguma coisa errada, vocês têm que me falar, né? Vou voltar aqui na administração, a turma de química nessa aqui, química, engenharia química. Eu vou lá agora em atividades. Tarefas. Depois eu vou falar da frequência. Ó, vamos lá que aqui tem um detalhe importante. Certo? Oi? Desculpa, é verdade. Estou na turma de administração. Obrigado. É que começa daqui a pouco, eu já estou no futuro. Avaliação econômica de projeto. Aí aqui, tarefas. Certo? Primeiro ponto. Eu vou até abrir aqui o formulário para vocês. Isso aqui eu registrei como uma atividade no SIGA. Tá? Nem todo mundo entrou no grupo do Telegram, porque nem todo mundo entrou aqui, clicou nesse item. Mais uma vez, esse curso começou quando vocês se matricularam. Um dia depois, eu acho 2 dias depois, eu já cadastrei no SIGA algumas coisas. Mandei coisas para você. Ó,
eu abri essa atividade no dia 30/6. Eu botei essa atividade até o dia 18/7. Se não me engano, é sexta-feira. Eu vou pedir muito que vocês preencham até hoje. Mas o prazo vai estar até sexta-feira. Essa atividade, o grande trabalho que ela dá é clicar nesse link e cair dentro do grupo do Telegram. É um esforço de um clique. Essa outra aqui é um formulário que eu faço de novo, para quem está fazendo outras matérias. Processo. É a mesma coisa. O professor parece que tem um toque, que ele vai repetindo as mesmas coisas. Aí o que é isso aqui? Ó? Mapeamento do perfil e expectativa de vocês em relação ao curso. Aí, observe que tem coisas que nem tinha no semestre passado e que eu fui melhorando, né? Algumas coisas vocês vão ver, e eu não vou ficar apontando aqui o que eu melhorei e o que eu não melhorei, não. Vocês vão ver. Tá? Google Forms. Eu vou mostrar aqui para vocês, e isso eu vou dar uma passadinha, é que essa aula aqui hoje ela é um pouco mais tranquila, que a minha aula de manhã foi muito agitada. Me interrompendo no meio, porque tinha um evento 9 horas, que aí eu me desconcentro quando coisa é daquele jeito. Aí aqui tem, ó, formulário, administração, avaliação econômica de projeto. Eu estou mostrando para vocês o formulário que eu pedi para vocês preencherem, tá? Vamos ver aqui, está atualizando. Eu tenho 6 respostas até agora, tá? Observe que eu tenho 6 respostas do formulário, mas eu tenho aqui no SIGA 0 envio. Tá? 6 pessoas entraram na atividade, provavelmente entraram no grupo do Telegram, preencheram o formulário e não enviaram a atividade pelo SIGA. Você foi um, né, João? Então, como é que envia a atividade pelo SIGA? Vocês vão ter que entrar. Aí, professor, mas eu não sabia o que fazer, porque eu era só entrar no Telegram e eu entrei. O formulário é só preencher o formulário. Eu tenho que mandar algum arquivo para vocês. É um problema do sistema. Aí o que é que vocês fazem? Manda uma mensagem qualquer para mim. Pega um arquivo qualquer, um print de uma tela que fez e manda. Eu não vou nem olhar. Só o envio. Envia. E vocês vão ter que fazer isso porque chegou no trabalho 2AB e tinha gente ainda sem enviar o trabalho 2AB pelo sistema. Professor, eu enviei. Me tomou assim um tempo assim. Mas enviou por onde? Não, eu enviei. Aí teve gente que disse que enviou, mas o SIGA não mandou. Bug do sistema. Pode ter acontecido. Não tem como provar. Né? Então, é importante vocês... Aqui mesmo, pode ser que alguém tenha mandado e está marcando 0 aqui. Observe o seguinte, ó. Essa é a visão do professor. Se eu entrar aqui, ó, aqui é a avaliação, tá? Ó, nenhum discente respondeu essa tarefa. Na turma da manhã de administração, quando eu entrei aqui, tinha 3 envios, marcando o número 3 ali, e tinha 6 respostas. Porque na hora de corrigir, eu entro aqui e saio. Fulaninho, aí corrijo, aí dou feedback, corrijo. Observe que eu tenho um processo de correção de trabalho. Aí eu estou aqui no meio do processo de correção no SIGA, daqui a pouco, 3 alunos mandaram por e-mail do LCV e outros resolveram mandar por e-mail do Eduardo Setão, que é mais bonitinho. Aí me ferrou. Porque na hora que eu vou corrigir, eu saio do meu processo. Aí eu perco quanto tempo? Então, nem vocês, a organização minha é para vocês não perderem tempo, nem eu. Então vocês pensem que meu tempo vale e que o tempo de vocês também vale. Vocês valorizem os dois. Né? Então, a organização é para esse tempo que a gente precisa ganhar. Tá? Indo para lá, para esse mapeamento de perfil, o que é que eu estou fazendo? Toda empresa, todo produto ou serviço que se preze, eu estou prestando um serviço para vocês, mas eu olho para tudo como se fosse um produto. Qual é a diferença aqui desse curso ser pago, eu vender esse curso, ou eu estar aqui dentro do ponto de vista técnico? 0. Eu já parto do princípio que vocês estão pagando e eu estou recebendo, porque é verdade. Né? O dinheiro cai na minha conta do mês. Vocês pagam os impostos todo mês. Vocês estão pagando e eu estou recebendo. O que não está acontecendo é um caixa ali para vocês. Vocês entraram numa faculdade pública, mas há o pagamento. É um modelo de negócio isso. Há o pagamento. Então eu olho para tudo como um produto. E eu olho para vocês como meus clientes. E o que é que a gente faz com o cliente? Ouve. Tá ruim, tá bom. Tá prestando, não tá. Que é a questão do feedback. Para eu melhorar o curso a cada tempo. Isso aqui é o quê?
expectativa. Vai que alguém entrou aqui com uma expectativa que eu não vou corresponder. Eu já vou dizer a pessoa semana que vem. Olha, é melhor você trancar. Porque não... eu alinho a expectativa. Né? Então aqui, até porque a disciplina é letiva, né? Qual o seu nível de experiência? Tá? Aqui eu vou fazer as respostas, tá? Para não... Ó, as respostas, tá aqui o nome de quem respondeu, mas isso não me interessa agora. Aí tá aqui, ó. Para vocês terem uma noção do todo. Que é importante eu conhecer vocês e vocês conhecerem os outros, né? Nenhuma experiência prática na disciplina profissional. Eu botei assim, qual a sua experiência profissional em projetos de óleo e gás? Eu queria saber isso, porque é a disciplina que é obrigatória no petróleo. E, mais uma vez, ninguém que tem o certificado de engenharia química, veja, nas empresas não tem assim, essa empresa é uma empresa para engenheiro químico, não tem a empresa. A empresa para engenheiro civil também não tem. É só para engenheiro civil, não tem. Todas as empresas abraçam uma série de profissionais. Então vocês têm que estar preparados, por exemplo, quem faz engenharia química, ambiental, ou mesmo civil, para eventualmente trabalhar num projeto que seja de óleo e gás. Porque uma empresa de óleo e gás tem tudo. Tudo. Projeto de tudo, civil, de tudo. Né? Então, e vice-versa, uma pessoa que faz engenharia de petróleo pode terminar o curso e trabalhar numa empresa que, em tese, é mais para químico, uma Braskem, por exemplo. Porque vai ter uma vaga lá para engenheiro civil. Então, o importante é entender os conceitos gerais, né? Nenhuma experiência prática. Aí teve gente que colocou aqui experiência acadêmica apenas, né? Enfim, ninguém com experiência profissional. Eu já estou sabendo um pouco do nível de conhecimento de vocês, né? Você já teve contato prévio com conteúdos dessa disciplina de avaliação econômica de projeto? Nunca estudei o tema, já tive contato superficial, palestra, leitura, não sei quem respondeu. Alguém está na sala? Alguém que botou que já teve contato superficial e quer falar? Lucas, foi você que está online? Foi. Qual foi o contato? Na disciplina de inovação e também por conta própria também. Beleza. Estava estudando. Beleza, então o contato foi eu mesmo, né? Foi comigo mesmo, na disciplina. Também. Porque veja, eu estou numa disciplina, eu falo da outra, porque a outra complementa. Não adianta você ficar, por exemplo, em administração, esperando que eu vá dar gestão de projeto, porque gestão de projeto é na outra matéria. Isso é um alinhamento de expectativa. Né? Obrigado aí, Lucas. Então, aí aqui tem, participei de um PIBIC, ó, sobre, foi você? Você, qual foi o PIBIC? Pronto, a professora, explique seu projeto, explique. De projetos para injeção de vapor, de água ou alternada em poços maduros. Perfeito. A professora Glidiane, que é do petróleo, acho que o mestrado ou doutorado dela foi em avaliação econômica de projeto de reservatório. Isso. Pronto. Esqueci seu nome? A Flávia, por exemplo, vai entrar aqui no curso, provavelmente ela vai ter uma possibilidade, vai ficar com a sensação de que está aprendendo mais que vocês. Por quê? Ela já viu o assunto. Quando você vê o assunto uma vez, você sedimenta. Ela vai começar a entender coisas que talvez ela não tivesse entendido. Porque a professora Glidiane dá sob uma ótica e eu dou sob outra. E aí ela vai encaixar os dois e vai tocar. Né? Mas é bom, porque aí você pode... Depois a gente conversa sobre trabalho, essas coisas que você pode usar até o trabalho que você já fez para melhorar ele, enfim. Depois a gente... Qual é a sua principal motivação para cursar essa disciplina? Normalmente a resposta mais bruta é: professor, a disciplina é obrigatória. Ou seja, estou aqui porque é o jeito, né? Mas como essa disciplina é letiva, aqui dá um pouquinho, tem algumas diferenças, né? Aprender conceitos básicos de avaliação econômica, aplicar os conceitos em projetos reais na minha área, melhorar a minha formação acadêmica e buscar um diferencial profissional para o mercado. Observe que está bem distribuído, mas muito possivelmente todos vocês querem um pouquinho de tudo. Mas quando alguém marca um é porque está preferindo aquele... O principal objetivo é aquele outro, né? Você pretende atuar profissionalmente com avaliação econômica de projeto após este curso? Sim, como parte das minhas atribuições, ainda não tenho certeza, não pretendo atuar diretamente. Até porque aqui vocês estão conhecendo, né? Vocês vão conhecer, uma parte aí vocês vão conhecer. Em qual setor de óleo e gás você tem maior interesse? A exploração e produção, refino e processamento e serviços de consultoria. Por favor, descreva quais são as expectativas em relação ao curso e justifique-as. Tá? Então aqui tem
esses depoimentos todos eles são muito importantes para mim, né? Porque eu fico conhecendo um pouquinho de cada um, né? Ó, vou pegar aqui alguns que não tem o nome, né? Mas para vocês, ó, tem um amigo que trabalha na área, opa, tá ruim aqui, de óleo e gás e me falou que era algo muito interessante. Estou aqui para aprender um pouco sobre. Espero aprender noções básicas a respeito da matéria, bem como ver aplicações práticas da mesma. Até aí tudo bem, tudo aqui eu vou fazer. Estou ansioso pelo começo do curso, espero abranger os meus conhecimentos nessa área e melhorar enquanto estudante para futuramente aplicar conhecimentos adquiridos no meu dia a dia como engenheiro. Espero aprender todo o conhecimento que a disciplina tem a oferecer e que eu possa aplicar nas minhas futuras atribuições como engenheiro. Minha principal expectativa em relação ao curso é começar a entender a avaliação econômica como uma ferramenta essencial na engenharia, especialmente no setor de óleo e gás. Acredito que esse conhecimento será fundamental para que eu consiga analisar a viabilidade de projetos, tomar decisões mais embasadas e compreender melhor a relação entre aspectos técnicos e financeiros dentro da indústria. Além disso, espero desenvolver uma visão mais estratégica sobre investimento e custo operacional que envolve esse setor. Tá? Não sei quem botou essa aqui, mas assim, de alguma forma eu já fiz isso aqui hoje, né? Tipo, falei de projeto de investimento, expliquei mais ou menos o que é um fundo, como é que funciona, né? Para além do próprio curso, da disciplina em si, né? Então está bem dentro, tudo está bem dentro do que eu pretendo entregar aqui, né? Acredito ser possível adquirir uma compreensão sobre métodos e ferramentas utilizados na avaliação econômica de projeto. Tenho interesse em entender como decisões de investimento são tomadas, com base em critérios econômicos como payback. Acredito que esse conhecimento será útil na minha atuação profissional em projeto de engenharia e envolve grande volume de recursos. Tá? Aí aqui tem espaço livre para comentar o que vocês quiserem com o professor, eu deixo uma coisa livre aqui também, não vou entrar aqui no mérito, né? O que é que eu preciso que vocês façam agora, quem não fez ainda? Entre na atividade, vamos voltar para lá. Entra na atividade e respondem enviando o trabalho. Enviei, eu sei que fizeram. No sistema, sai a data que a pessoa entregou. Se entregou atrasado, se entregou na hora, se entregou antes. Essas coisas são boas porque mostram o interesse da pessoa e está fazendo na hora. Né? Então, é isso. Então, das ferramentas, desse ambiente, basicamente, eu só tinha isso para mostrar. E tenho também uma questão de um agente que eu criei aqui, mas eu vou deixar esse agente um pouquinho para depois. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a procedimento de avaliação, aulas? Tá? Como são esses trabalhos? Eles são para a gente apresentar, para entregar, ou é 50% apresentação, 50% ou você ainda vai definir isso? Eu já fiz um pouco de tudo. Na turma passada, em quase todas as turmas, cada um define um projeto. Basicamente é isso. Tipo, e vocês, durante a disciplina, vão desenvolver o projeto junto comigo. Eu vou dando a teoria, vamos montar o fluxo de caixa. Aí você vai montar o fluxo de caixa daquele projeto. E no final você sai com VPL, TIR, Payback, com análise estatística, método de Monte Carlo, que eu ensino. E no último trabalho, eu tenho vários vídeos, inclusive, de alunos apresentando o último trabalho. Então, o último trabalho dessa vez agora, que foi o que eu fiz. Como a agenda ficou muito apertada no final, todo mundo que foi fazendo o trabalho junto comigo, foi fazendo o trabalho ao longo, no final gravou um vídeo e mandou o link para mim. E eu dei a nota pelo vídeo que eu vi, não teve interação. Porque não deu para fazer uma apresentação com todo mundo, que às vezes demora, atrasa, um aluno termina antes do outro a matéria e o outro fica enrolado até o final. Aí foi assim que eu fiz em relação a isso. Uma coisa que eu posso lhe garantir é o seguinte, o trabalho AB1 continua no trabalho AB2. Ele é estanque, ali, você fecha o AB1, mas tudo que você fez para o AB1 vai fazer parte do AB2. É como se você fosse continuando o trabalho. Entendeu? Então, basicamente é isso. E a prova, como é? A prova, mudei um pouco o semestre passado. Na verdade, eu não fazia prova, depois comecei a ver que não estava dando muito certo, que você só estuda se tiver prova. Aí comecei a fazer prova. Deu certo. Então, a prova, normalmente, foi assim que funcionou no semestre passado. Prova, eu uso o IA para fazer a prova todinha. 10 ou 20 questões. Depende do nível de dificuldade que eu coloque a prova.
10 ou 20 questões de múltipla escolha, com uma das alternativas sendo NDA, nenhuma das alternativas anteriores. Tá? Prova no presencial, inclusive o Lucas, que está online, vai ter que vir para cá no dia da prova. Depois eu vou falar sobre a especialidade do online. Depois eu vou falar do online e do presencial, tá? Mas a prova especificamente. Aí vocês vêm para cá, aí eu mando colocar celular, tudo aqui no cantinho, faz a prova múltipla escolha, normalmente termina a prova em 20 minutos, 15 minutos, e quando já sai, eu já dou o gabarito no Google Docs para vocês irem corrigir a prova no Chat GPT. Aí ele vai dizer, você tirou 8, 9, 10. Aí vocês vão botar essa nota numa planilha lá para mim. E depois eu vou só ver se a correção dele foi certa ou se está errada. Né? Basicamente é assim que eu faço. Ou seja, vocês mesmos corrigem a prova depois. E esse eu percebi que isso funciona bem, porque depois, quando vocês vão para o Chat GPT, a prova, na verdade, tudo numa disciplina, tudo é aprendizado. A prova, inclusive. Um dos melhores professores que eu tive, a gente aprendia um monte de coisa durante a prova e depois. Porque ele explorava muito a questão de correção. Onde é que errou? Aí, o que você errou na prova, você nunca mais esquece, porque é ali que você vai aprender mesmo, que errou. Então, eu faço... A prova, basicamente, é isso que eu tenho... É assim que eu tenho feito. Tem mais alguma pergunta para eu passar para o online e para o presencial? Mais alguma? Então... Em relação a online e presencial, existe uma disfunção aqui no Centro de Tecnologia, que é o curso de Engenharia de Petróleo. Por quê? Tem alunos de Engenharia de Petróleo fazendo estágio no Rio, São Paulo, para lugares. Porque aqui, em tese, não tem muitas empresas, e aí a gente precisa, em alguns momentos, quase que em tese, descumprir uma regra da universidade. Porque na prática, você não pode dar 100% do conteúdo EAD. Você não pode. Tá? Só que aí tem a especialidade do curso de petróleo, que aí a gente acaba fazendo uma... E isso é muito ruim, porque é uma exceção. Eu trato a exceção com uma certa facilidade, porque eu sou ninja aqui na tecnologia. Aí o que é que eu... Só que de qualquer maneira, eu me decepcionei muito, assim, muito com o curso EAD, apesar de que eu acho que o curso EAD é o melhor curso que existe. Eu adoro fazer, tenho foco, me sento para fazer um curso, assisto o professor 3, 4 vezes. Meu filho pequeno fica no quarto comigo e fez: pai, por que você está escutando 3 vezes o mesmo professor? A mesma aula. Eu disse: porque eu aprendo assim. Eu não entendi, eu volto. Porque eu gosto. Só que o que é que acontece? Infelizmente, boa parte dos alunos procrastina, não tem organização, atrasa tudo, deixa tudo para o final, no final me enrola. Eita, professor! Tá. Tipo, eu gravo a aula, a pessoa não assiste. Veja, é um trabalho da porra, não vou mentir. Gravar a aula, depois de aula transcrevo, depois eu faço tudo. Aí o que a pessoa faz? Não. E tem gente que já não está nem online, nem nada, mas vou para aula não, você só grava. Assiste depois. Assiste quando? Nunca. Por quê? Porque não tem organização. Às vezes não existe a má intenção. Existe somente a procrastinação da própria natureza. Ah, deixa para depois, 4 meses, começou agora. Aí a aula de hoje já não assistiu. Aí semana que vem não tem mais 2 horas só para assistir. Tem 4. Daqui a 3 aulas tem 6. Aí já era. Aí vai fazer o quê? Enrolar no final. Eita, professor, não deu. Com certeza. Aí o que é que eu estou fazendo agora? Estou tratando cada situação específica, principalmente quando é do petróleo. Admito o EAD com aula, com presença na aula síncrona. A minha empresa, a sua aula é na hora do meu estágio. Resolva com o estágio.
fale com a pessoa do estágio e diga que a aula do professor é tão importante quanto o estágio e você precisa estar na aula. Então você vai para um canto na empresa ou fica em casa, ou dá um jeito e assiste a minha aula de câmera aberta. O Lucas está aqui, abriu logo a câmera quando começou as aulas. Quando começou a aula, pediu para desligar porque a internet estava pesando. Vai entrar na chamada. Fora disso, não tem EAD mais comigo. Comigo não tem. Até o dia que eu senti que o EAD, pessoas estão assistindo a aula, estão vendo a aula de novo, aí sim. Mas fora disso, não tem EAD. Aula síncrona, com a presença do começo até o final, com a câmera aberta, inclusive, na hora que eu vou fazer a chamada. Porque não dá para... Não vou permitir, né? Não vou permitir, assim, acontecer alguma coisa aqui agora, né? Eu não vou permitir que, tipo, eu tenha um esforço gigante. Minha aula não é ruim. Faço tudo como tem que ser feito. Aí o aluno não vai assistir porque o trabalho é mais importante do estágio. Não permito mais. Aí todo mundo, quando vem negociar alguma coisa de TCC, de estágio, Setão, porque na empresa... Por que a empresa é mais importante do que a minha aula? Aonde é que está escrito? Eu sei que tem o dinheiro, beleza. Explica lá, na empresa, que a aula é desse assunto, aí você pergunta ao pessoa da empresa se a disciplina importa. Se ele aprendeu. Importa. Então, eu preciso assistir a aula do professor. Para eu poder ensinar, para você poder aprender, para você poder aplicar na empresa que você está trabalhando, né? Agora, chegar lá, com todo respeito a todos os estágios. Chegar lá, eu já fui estagiário, esse é o problema. Fazer checklist de porta, preencher planilha, de controle de material, e achar que isso é mais importante do que a aula que eu estou dando com esse conteúdo que eu dou aqui e em todas as outras matérias, zerei. Aí eu sempre peço o quê? Vá negociar na empresa. Como é? Beleza, não vem aqui, não vem. Mas, cara, não vem aqui, aí não pode entrar numa aula online, numa sala, num trabalho, e abrir a câmera comigo numa aula, e é melhor não fazer o curso, né? Eu sei que isso não tem nada a ver com isso. Mas todo mundo que passou aqui antes, que tentou fazer esse negócio de EAD, não funcionou comigo. E aí eu desisti. Então você pode, assim, a regra... E cada curso é uma regra. O ano passado eu fui bem mais... Eu fui flexibilizando até o momento que eu vi que eu estava sendo enganado, né? Aí eu disse, não, rapaz, sabe uma coisa? Aula síncrona e vai funcionar. Então, para ter o EAD, para ficar no EAD, ou vocês mesmos, se precisar faltar uma aula, tipo, quem está no presencial, professor, eu posso ficar hoje no síncrono, não precisa nem perguntar, é só entrar. É só entrar. Entrou, câmera aberta, vai levar a presença. Certo? Entrou, câmera fechada. Se eu chamar o nome aqui, não está na sala, falta. Beleza? Então, para vocês que estão no presencial, podem também ter o luxo de ficar num dia, ou 2, ou 3, enfim. Não vir aqui assistir a aula como o Lucas, por exemplo, está assistindo, que foi uma das exceções que eu abri, porque ele me pediu antes. Muita gente, isso também é uma coisa importante, né? Muita gente, como o caso do Lucas, me procurou antes da matrícula, para saber se ia se matricular. O que é bom, né? Pergunta antes, para depois dar uma migué, né? Aqui, não. Então isso é... E é importante que vocês, inclusive, façam essa fofoca fora. Pode EAD com Setão? Pode, é assim. Porque a pessoa já sabe se vai entrar ou não, né? Então, é isso. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida mais? Vamos lá agora para os procedimentos aqui. Vou explicar agora. Essas coisas não deu muito tempo de eu explicar na aula de administração. Deixa eu vir aqui para o sistema. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Abertura, eu estou aqui na abertura, câmera, captura, essa aqui. Tá? Vamos lá. Em relação a... Tem uma série de coisas que, tipo, vão ser muito melhores do que foram no semestre passado, quem já fez a matéria comigo. Tá? Que é o seguinte. Toda aula minha, ela é gravada. Tá? Só que além dela ser gravada, hoje tem uma... A tecnologia está avançando muito rápido. Né?
eu uso, estudo e aplico muita coisa de IA. Amanhã, às 7h30 da manhã, eu estou começando uma disciplina aqui no mestrado e doutorado, que o título é Projeto, Pesquisa e Publicação com o uso de inteligência artificial. Certo? Se vocês quiserem entender o que é, eu posso passar o link do convite que eu tenho um Google Classroom. Não é esse curso que eu vou dar amanhã não, porque esse curso da pós é diferente. Mas eu tenho um curso que ensina isso, no online. Posso liberar o convite, tem lá umas 200 pessoas já assistindo as aulas. Serve para TCC, serve para projeto, serve para um monte de coisa. Usando o IA do jeito certo, né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. É usando do jeito certo. E aí, o que é que eu faço? Essa aula aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui na tela, tá? Essas coisas que dá para aprender bastante fazendo a aula comigo, olhando o jeito que eu trabalho. Vocês estão vendo que tem aqui TLDV. TLDV, ele está aqui como usuário. Ó. Ele está vendo que tem TLDV, aí Note Taker, ele é um tomador de notas. Eu pago essa ferramenta, certo? E o que é que ele está fazendo para mim? Transcrevendo tudo. Tem várias ferramentas de transcrição. Várias. Então, já estudei várias. E tem muitas que fazem a transcrição perfeita se você estivesse numa reunião em inglês. Em português, as transcrições de alguns sistemas que são muito bons nos Estados Unidos não rola aqui. Vai colocar a palavra errada, etc. Então, tem o TLDV, que é esse sistema que eu uso, e me parece que tem outro, eu não sei se o nome é esse, mas eu vou até ver aqui. Alguém me disse que também era muito bom em português, não sei se é tic-tac. Não sei se é isso aqui. É alguma coisa tac-tic, tic-tac, alguma coisa assim que é também um sistema de transcrição, tá? Acho que é outra coisa aqui. Vou voltar para lá. Então, só que eu uso o TLDV. Quando terminar essa aula aqui, vocês vão ver aqui o seguinte, eu estou gravando. Tá vendo que está esse sinalzinho aqui do Google? Isso aqui está gravando, eu estou gravando tudo que está acontecendo aqui. Eu faço isso em todas as reuniões de projeto meu. Todas. Quando eu entro por aqui, TLDV entra, a ata da reunião sai por aqui, eu não me esqueço de nada. Ontem, inclusive, eu vi uma propaganda, é muito triste a propaganda que eu vi, mas eu até mostrei a minha esposa. Uma propaganda, tipo, de um cara dormindo assim na reunião. Ele botou o celular, aí a propaganda é assim, você quer dormir na reunião? Compre o meu sistema, compre esse sistema aqui, porque você dorme, no final tá o resumo da aula. Aí a propaganda é mostrando que você pode dormir na reunião, como em tese você pode dormir numa aula também, né? Por quê? Porque tem tudo depois quase pronto, certo? Então, vocês vão ver que, por exemplo, todo mundo que já fez matéria comigo, a novidade aqui é que vai ter isso aqui, ó. Google, eu vou mandar isso lá no sistema do Google Acadêmico, né? Google Docs. Vou fazer uma simulação aqui, só, rapidinho. Ó, Google Docs. Eu vou criar um documento só, Criando um documento aqui, no Google Docs. O que é que eu vou fazer? Esse documento aqui, eu vou chamar ele de... Depois eu melhoro, tá? Documento vivo. Por que ele é vivo? Porque ele muda cada aula, muda todo dia. Do professor, da disciplina, avaliação, econômica de projetos. Aí vai entrar aqui, aula 1. Eu sempre uso aula 1. Aula 2. Aula 3. Aí o que é que vai entrar aqui embaixo? Aí eu estou fazendo de uma forma meio desestruturada aqui, mas eu vou organizar esse documento. E aqui vai entrar o quê? Eu pego a transcrição da aula. Dá tempo aqui, rapidinho.
pego a transcrição da aula, pego aquela transcrição e jogo. Não vou fazer isso agora não, porque tá bem no finalzinho já, não vou arriscar isso aqui não. Eu pego a transcrição da aula toda, jogo, eu uso o ChatGPT e uso a Claude.ai também, que a Claude.ai escreve muito melhor do que o ChatGPT. Escreve mais. Aí eu faço, escreva um e-book, o conteúdo, o prompt é diferente, mas eu peço para ele escrever um e-book com o conteúdo todo daquela aula. Usando o meu tom de voz, o jeito de eu falar. É como se fosse eu mesmo escrevendo. Escreve o conteúdo perfeito. Vocês vão ver mais tarde ou amanhã, né? Mais tarde não, porque eu vou dar aula até 7 horas. Mas amanhã eu vou botar o resumo dessa aula transcrita aqui, onde tem aula 1. Tá? Vou colocar aqui o código, o que eu sempre faço. Botar assim, avaliação econômica de projeto. Como só tem uma turma, né? Vou colocar aqui, esse código 11 aqui. Documento vivo. Documento vivo. Aliás, eu vou colocar assim, avaliação econômica de projeto 2025.1, para não confundir com outros documentos vivos. Tá? Aí vocês vão perguntar, professor, onde é que está o resumo da aula 1? Aqui. Aula 2, aqui. Só tem um documento. E eu vou pedir que vocês façam a mesma coisa. Cada um vai ter um documento vivo, que eu vou orientar como é que faz. E vai colocar, tipo, AEP 2025-1. Aí vai colocar assim, ó. Maísa. Coloca o sobrenome, documento vivo. Aula 1. Se quiser fazer nota de aula, dúvida, o que quiser anotar, resumo de coisa, faz aqui. Só que vai estar sabendo que eu estou vendo. O trabalho eu mando por onde? Você pode fazer o trabalho aqui. Trabalho AB1. Então, é como se fosse um documento só corrido, tá entendendo? Se eu quiser organizar mais, quero um trabalho isolado, eu vou avisar. Esse trabalho precisa ser um documento à parte. Mas a ideia é que cada um de nós fique somente com um documento. É ótimo para vocês e é ótimo para mim. Porque senão você vai para casa da sua tia, usou o computador dela lá, depois você vai em casa, daqui a pouco você não sabe mais onde foi o computador que fez, usou no computador do PEC, da EJEC, da Protec, perdeu-se todo porque não organiza os arquivos. Aí desse jeito aqui, como é o meu caso, né? Tenho esse computador, tenho em casa, então eu fico só com um arquivo só. Aonde é que está o arquivo? Na nuvem, aí fica aqui, ó. Esse arquivo eu vou compartilhar ele aqui. Só vai ter acesso a esse link quem é meu aluno. Aí eu boto aqui qualquer pessoa com o link, copio o link e coloco lá no sistema acadêmico em materiais, tipo o documento vivo do professor. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Oi. Mas esse é um para cada, um documento vivo para cada. Ou todo mundo vai escrever isso? 2 documentos vivos. Não. Esse só quem vai escrever sou eu. Que é o resumo de todas as aulas, os tópicos, as novidades que eu vou achando, link para outras coisas. Esse é meu. E você vai ter um documento vivo seu com o seu nome, daquele jeitinho que eu botei ali. É outro, zerado. Fazer comigo. E vai colocando as atividades, se achar coisa interessante, vai colocando lá, professor, olha esse link aqui, me marca. É uma coisa dinâmica. O curso não começa e termina aqui na aula, tá entendendo? Vai rolando. A experiência que eu tive na pandemia foi muito boa, com alunos que tinham uma atividade constante, porque eles iam no quadro do Miro, que eu usava muito, marcava, então isso aqui está certo? Aí eu ia lá, corrigia, colocava a observação lá. Então a gente pode fazer isso. Eu não garanto responder nada na hora, mas se vocês não acumularem muito, forem fazendo as coisas no tempo certo, vão ter o retorno que eu preciso dar. Beleza? Então, basicamente é isso. Tá? Espero que todo mundo tenha... Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. A chamada está aí rolando. Todo mundo já assinou. Eu já peguei aqui, né? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Lucas está aí. Está aí, ó. Câmerazinha aberta. Não é inteligência artificial, senão ia levar falta, viu, Lucas? Só tem 3 pessoas aqui. Só tem 3 pessoas que assinou. Você que não assinou. Então, é isso. Beleza, Lucas? Obrigado aí pela presença, certo? Acho que vai funcionar desse jeito, né? Vai funcionar desse jeito aí para você.
Com certeza. Beleza. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Um abraço aí, até a próxima aula. Sempre aqui. Essa é isso. Menos aquela primeira da manhã, porque é muita gente, não cabe aqui. Sempre lá. É. A oferta diz o quê? Às 6, não, não. Aqui. Tchau, tchau, professor. Tchau. Professor, licença, quer vir? A parte mais importante, quero não, obrigado. Tchau.